Prontinho, família. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar um pouco sobre arte da guerra e produção cultural. Eu vou trazer alguns conceitos desse livro e como a gente aplica o estudo de campo, relações políticas e também a questão de visão a longo prazo e processo, certo? A primeira coisa, família, acho que eu vou trazer a primeira citação do livro, do Sun Tzu, né, da Arte da Guerra, que ele afirma que a guerra é de vital importância para o Estado, é o domínio da vida ou da morte, é o caminho para a sobrevivência ou a perda do império, e é preciso manejá-la bem. Beleza, Felipe. E aí, como é que a gente transporta isso para a cultura? E aí, Dezena, o que isso significa? Bem, a gente trabalhar a estratégia, a gente pensar de forma estratégica nos nossos projetos é essencial não só não só para o sucesso também, mas também porque vamos dizer assim, uma decisão estratégica ou a ausência de uma decisão estratégica pode significar tanto o sucesso do seu projeto, da sua ideia, ou o fracasso dele, certo? Só aceitar aqui, o pessoal que está chegando, prontinho. Então, família, a gente tem que ter esse pensamento estratégico e, para além disso, quando a gente fala de arte da guerra, né, o livro Arte da Guerra, ele não fala só sobre situações de conflito, certo? Ele fala muito sobre analisar contexto, definir objetivos, identificar recursos, antecipar os problemas, como a gente falou, né, nas últimas aulas, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre estudo de campo. Por que é importante a gente estudar o campo? Ou melhor, estudar o território? Bem, o Sun Tzu, no livro, ele destaca que o estudo de campo é um dos 5 fatores fundamentais a serem avaliados em uma guerra, certo? E para nós, produtores culturais, entender o território é uma série de análises, não é só entender a geografia, certo? Da onde a gente está. É a gente entender as dinâmicas sociais da juventude e do cenário cultural do hip hop da nosso território. É entender as dinâmicas econômicas, entender também as dinâmicas políticas e também as políticas públicas, certo? Que estão na sua cidade, ou melhor, no seu território. Eu falo território porque território a gente extrapola um pouco o conceito de cidade. Principalmente quando a gente fala de interiores, né? A gente sabe que tem muitas cidades que são coladas na outra, e a gente fala de região. Então vai muito do seu território, certo? Então, na hora de você pensar o seu projeto cultural, a sua iniciativa cultural, o seu coletivo cultural, por exemplo, eu não vou fazer um coletivo, mas eu vou lançar um álbum de rap. Ou eu não sou MC, mas eu quero fazer um baile de DJs. Ou eu quero fazer um encontro de grafiteiros. Você tem que entender o território, você tem que entender quem são os artistas, quem são os secretários de cultura, quem que está no poder público, qual que é a economia do seu público-alvo, certo? Você tem que entender qual que é a dinâmica social do seu público-alvo. Então, você não pode deixar de lado o estudo de campo para entender a realidade cultural da onde você está atuando. E aí existem alguns métodos de pesquisa que você pode usar nesse estudo de campo. Primeiro é a observação direta e participar. Ou seja, você estar nos locais. Você frequentar outros eventos de cultura. Eu sou MC. Então, é interessante, para além de frequentar outras batalhas, você frequentar eventos de break, eventos de grafite, não só eventos de hip hop, mas também frequentar peças de teatro, apresentações de dança, encontros de banda, certo? Saraus. Então, é importante um dos métodos de pesquisa é você estar participando e observar diretamente o território, você estar nos locais, certo? O segundo é o diálogo com a comunidade.
E o que é isso? É você conversar tanto com artistas e produtores, lideranças comunitárias, o público-alvo também. É você estar no meio de um evento cultural e meter o louco, fingir que está fazendo pesquisa de campo. Eu fiz muito isso já no começo da minha carreira. Eu ia no evento e eu não tinha nada a ver com o evento. Eu meti louco, eu fingi que eu estava fazendo uma pesquisa cultural e saía perguntando para a plateia o que eles estavam achando do evento, o que eles gostaram, o que eles não gostaram, o que eles sentiam falta, certo? Isso é importante para você coletar as percepções, as necessidades, os sentimentos e as opiniões desse público e também dos artistas. Uma coisa que é interessante você fazer, principalmente em evento da prefeitura, é no final do evento ir ali perguntar para os artistas como é que a prefeitura recebeu vocês. Vocês estão ganhando cachê? A prefeitura está dando um camarim digno para vocês? E etc. Então, é interessante fazer esse diálogo com a comunidade artística e com o público-alvo, certo? Com o público desse evento. Outro método de pesquisa é a análise de mídia e também de documentos. Como assim documentos? Para além de notícias locais, você dá uma pesquisada em relatórios de órgãos culturais. Isso a gente acha fácil na internet, certo? Eu costumo brincar, tem um meme, né, que fala que a gente tem, para quem está assistindo no computador, a gente tem aqui no nosso PC, e para quem está pelo celular, na palma da nossa mão, acesso a todo o conhecimento já produzido pela humanidade. E a gente gasta o nosso tempo vendo vídeo de gatinho fofinho de inteligência artificial. Então, família, a gente acha muita pesquisa, muito estudo, muito relatório sobre cultura. Isso é importante também. Quando a gente foi redigir a lei aqui, ali de Salto, que estipula o hip hop como patrimônio imaterial da cidade, a gente pesquisou outros projetos de leis no Brasil e no mundo para usar como base para o nosso projeto de lei. Então é interessante vocês fazerem essa análise de políticas públicas, de outras mídias, certo? É muito importante. Isso também é uma forma de você estudar o campo, certo? Outra coisa e um outro método de pesquisa é o monitoramento digital. Entrar nas redes sociais e observar não só o que as páginas estão postando, mas também o que as pessoas estão comentando nessas páginas. Porque é ali que você vai entender como é que é a interação do público. E também nos perfis individuais dos artistas e fazedores de cultura. É observar as discussões, o engajamento, os grupos online. Quem é um pouco mais antigo igual eu, os fóruns. Eu não sei se hoje em dia tem tantos fóruns digitais de cultura. Eu também sou da área da tecnologia e eu sou rato de fórum de informática. 98% do que eu sei de informática hoje em dia, como técnico de informática, foi aprendendo em fórum de internet, em curso online no YouTube, certo? Então fica a dica aí para vocês, certo? Monitoramento digital. Então, para pesquisa de campo, a gente tem esses métodos, certo, de pesquisa, observação direta, diálogo com comunidade, análise de mídia e políticas públicas e relatórios e monitoramento digital. Beleza. Agora a gente vai para outro estudo de campo. A gente tem o estudo de terreno para além disso. A gente vai ter que entender, na hora que você estiver pensando em começar a carreira ou seguir na carreira de produção cultural, montar um coletivo, lançar algum produto cultural, você tem que saber também quem são os coletivos que são atuantes no seu território. E aí eu vou trazer um trecho do livro do Sun Tzu, né, O Arte da Guerra, que fala: se você conhece os demais e conhece a si mesmo, nem em 100 batalhas você correrá perigo, certo? Então, é importante a gente, traduzindo para a nossa área de atuação, para a cultura, é importante a gente conhecer a nós mesmos, certo? A gente já passou por isso nas últimas aulas, né? E também é importante a gente conhecer quem são os outros, certo? Então, é importante a gente saber quem que atua na cultura,
do nosso território, para além dos coletivos de hip hop, tá? Não foquem só na área do hip hop. É importante saber quem são os outros coletivos. Ah, eu trabalho com hip hop, então você vai ter que saber se tem algum coletivo de cultura negra na sua cidade. Você vai ter que saber quem são as outras produtoras culturais que atuam com teatro, com dança, com bandas, se tem ou não, porque às vezes é uma oportunidade, certo? Por exemplo, aqui em Salto, por anos, a gente teve o Metal for All, que era um evento de metal que tinha e é histórico aqui na região. E a organizadora ela já não está mais fazendo. E isso abriu uma lacuna que a produtora pretende explorar a longo prazo, daqui para frente, certo? Com as bandas autorais da região, certo? Depois a gente vai falar sobre isso na questão de visão de processo a longo prazo, tá? Então é importante a gente entender isso, certo? Por exemplo, Salto, eu sei que tem, por exemplo, o Café com Pretos. Itu, eu sei que tem a UNEI, né, que é a União Negra Ituana, certo? Então é importante a gente saber. A gente está falando de cultura hip hop, cultura negra. É importante saber quem são os terreiros da sua cidade também, certo? Salto, a gente tem o pessoal da Angola Produções, que fez o primeiro festival de cinema afro-indígena da cidade. Que são o pessoal da Angola Produções, que é audiovisual, eu conheço eles pessoalmente também, já trabalhei com alguns deles em bar. Então, é importante ter essa relação. Igual aqui em Salto. Acho que um dos maiores aliados da produtora Quinto Elemento em questão de produção cultural e aliado político também é o pessoal da parada LGBT, da Associação Entre Laços, da Cobá Produtora, certo? Eles são grandes aliados nossos, tanto na questão profissional quanto na questão política, certo? Então, isso é importante a gente entender. O nosso território também. Vou aceitar aqui, só mais um. Prontinho. Então, família, é importante, e quando a gente for fazer essa pesquisa, né, tem que ter um método. A gente tem que colher alguns tipos de dados, alguns aspectos que a gente tem que estar atento na hora de estudar os outros grupos, artistas e coletivos. Primeiro, a gente tem que pesquisar, tem que entender. E quando eu digo pesquisar, é você colocar tudo no papel, é você anotar as coisas, não só pesquisar de olhar e deixar na cabeça. Você tem que fazer uma lista ali no seu bloco de notas, no Google Docs, quais coletivos. Aí dentro deles você vai primeiro anotar quais são os propósitos e quais atividades que esses grupos e coletivos fazem. Ou seja, qual que é a missão do coletivo X? Que tipo de evento esse coletivo ou esse grupo faz? Que tipo de projeto eles fazem? Certo? Isso é importante saber. Eles trabalham com shows, trabalham com festival, trabalham com oficinas, com debates, com produção audiovisual. Isso é importante a gente ter anotado. Segundo método de pesquisa, linguagem artística. Qual a linguagem artística desses grupos? Por exemplo, tem um coletivo de hip hop aqui. Eles atuam em qual linguagem? Eles focam em todos os elementos? Por exemplo, se vocês fizessem essa pesquisa com a produtora Quinto Elemento, né? A gente realiza projetos culturais voltados ao hip hop, com foco em oficinas, encontros de cultura e festivais. Que mais? A nossa linguagem artística, a gente sempre tenta trabalhar todos os elementos do hip hop nos nossos projetos. Quando não possível, a gente tenta diversificar. Então, às vezes, a gente leva um grafite na escola, às vezes a gente faz uma oficina de poesia, a gente tem os meninos da Batalha dos Reais com o circuito. Então, e nos festivais a gente traz todos os elementos. Isso é fazer o estudo do território, certo? Qual que é o próximo método de pesquisa que vocês têm que anotar? Qual que é o público-alvo desses coletivos? Para quem que esses coletivos atuam? Como que eles se comunicam com esse público, certo? Eu falo isso porque eu tive que fazer isso quando eu fundei o Quinto Elemento. Como que eu ia saber que o Quinto Elemento... Como que eu cheguei nessa ideia de o Quinto Elemento, quando a gente fundou, né? A gente vai trabalhar sarau de poesia e hip hop nas escolas. Por quê? Porque a gente percebeu que os coletivos da cidade, eles trabalhavam mais saraus de batalha,
haviam poucos coletivos trabalhando poesia e poucos coletivos trabalhando hip hop nas escolas. Então era isso que a gente ia fazer, certo? Outro método de pesquisa. Qual que é a estrutura e os recursos desses grupos, artistas e coletivos? Como que eles se organizam? Ou seja, qual que é a equipe desses grupos? Tem um mestre de cerimônia? Tem um produtor? Porque isso é importante você saber até para trazer pessoas para sua equipe, certo? Como que eles obtêm recursos? Eles têm equipamento? Eles têm alguma sede? Quais que são as principais fontes de financiamento desses grupos e coletivos, certo? Por exemplo, o Café com Pretos, desde sempre eu sei que a principal fonte de financiamento deles eram editais. Então, já foi algo que quando eu entrei para um ano que eu fiz parte do Café com Pretos, eu já colei ali na Lilian para aprender um pouco mais sobre editais, certo? Eu vou mandar tudo, não se preocupa, Keila, vou mandar tudo para vocês depois, tá? Então, família, é importante a gente entender o que os outros estão fazendo, o que eles têm de recurso, como que eles se dividem enquanto equipe, certo? Se eles têm sede ou não, se não tem, por que que não tem, certo? E aí, por último, os pontos fortes e fracos, e isso você vai fazer por último, porque você vai precisar ter listado tudo isso aqui antes, para depois você fazer os pontos fortes e fracos desses coletivos. E isso a gente tem que fazer sem o coração, tem que fazer de forma fria. Porque não é para a gente ficar apontando defeito e ficar achando que a grama do vizinho é mais verde, certo? É a gente entender quais são os pontos fortes e fracos para a gente poder trabalhar com esses outros grupos, certo? Então a gente tem que entender, inclusive o Sun Tzu, ele traz que quando a gente está estudando um exército inimigo ou aliado, a gente tem que analisar duas coisas desses exércitos: a doutrina e a disciplina deles, certo? O que é a doutrina? O que une e motiva esses grupos, certo? O que une e motiva as pessoas do quinto elemento? O que une e motiva a gente é trabalhar de forma profissional com o hip hop, ganhar dinheiro e dar visibilidade e fomentar a cena das mulheres no hip hop na nossa região. É isso que nos une, essa é a nossa doutrina. E qual que é a disciplina? O que é a disciplina? É a organização e a forma de trabalhar. Qual que é a disciplina da produtora Quinto Elemento? A gente trabalha com produção cultural, com uma equipe estruturada, então a gente tem a direção, a gente tem equipe de evento, de produção de evento, produção local, né? Equipe de comunicação, a gente tem uma equipe de vendas, a gente tem os artistas que a gente produz, certo? Quais são os pontos fortes e fracos desses coletivos? Dentro disso, quando você anotar e souber a doutrina e a disciplina desses grupos, artistas e coletivos, aí você vai entender quais são os pontos fortes e fracos. E isso vai ajudar vocês a entenderem os seus pontos fortes e fracos também, certo? E é aquilo que eu falei antes, a gente trabalha às vezes muito na onde não tem, na falta. Então, às vezes, por exemplo, quando eu fui fazer os pontos fortes e fracos dos coletivos daqui da região, quando eu fundei o Quinto Elemento há 8 anos atrás, a gente percebeu que algo que estava faltando era essa questão do sarau de poesia. Então a gente entendeu que isso era uma falta que a gente poderia explorar, certo? Tanto que os primeiros sarau já tinha bastante público, porque era algo que a gente entendeu que as pessoas sentiam falta, certo? E, para além disso, a gente tem que entender quem são os outros segmentos artísticos do nosso território. Por quê? Para a gente entender quais são os segmentos que mais têm força e os que têm pouca força na cidade. Isso vai influenciar muito em como vocês atuam, certo? Tanto na hora de buscar parcerias, quanto na hora que vocês tiverem algum embate político, certo? E a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso. Outro estudo de campo muito importante é saber quem são as lideranças culturais e políticas do seu território. Não dá para trabalhar com produção cultural sem saber quem são essas lideranças, certo? E aí, para identificar essas lideranças, você tem que observar quem são as pessoas que são frequentemente consultadas ou mencionadas. Sempre que você
tem dúvida de algo e você tem que ficar atento, e isso é mais atento de ouvir, de observar as pessoas, né? Quem que é sempre mencionado como uma referência em diferentes rodas de conversa, quem que está em diferentes rodas de conversa, certo? Quem que tem um histórico de realização na sua cidade, certo? E aí é interessante você buscar ver se no seu território tem algum prêmio cultural, porque isso é um grande indicativo, certo? Então isso é muito importante também, tá? Passando isso, agora a gente vai um pouquinho sobre poder público e política dentro da produção cultural. E agora eu já vou deixar assim posto para vocês. Trabalhar com produção cultural é lidar com política, tá bom? E quando eu digo política, eu não quero dizer politicagem, certo? Eu estou dizendo política, organização social e também poder público. Política é um jogo de interesses. A diferença é se o seu interesse é coletivo ou é individual, no final das contas, certo? Primeira coisa que vocês vão fazer, e já vai ficar de lição de casa para vocês. Vocês têm que descobrir quem que é o secretário ou a secretária de cultura do seu território. Certo? É importante vocês saberem quem que está na gestão da cultura do seu território. Não dá para vocês não saberem. É ficar chovendo no molhado, é ficar patinando, andando no escuro. Então, tem que saber quem que está na gestão pública, quem que é o secretário. Outra coisa que é importante é entender também quais são as políticas públicas do seu território, certo? Quais são as leis, se a sua cidade tem ou não fundo municipal de cultura, se tem um plano municipal de cultura, se a sua cidade tem editais que vão além dos editais públicos do governo federal, como Paulo Gustavo, Aldir Blanc e Rouanet. Porque tem cidades que têm editais do município. Itu tem o Festival de Artes. Outras cidades, em Indaiatuba tem os prêmios por exemplo, em Indaiatuba tem o prêmio de hip hop. Enfim, é importante saber. Mesmo que você não pretenda participar, é importante saber, tá? É importante saber quais leis de cultura tem na sua cidade. Se não tem nenhuma lei de cultura, é importante saber quem são os vereadores, tá? Agora, para além de secretaria, para além do executivo, a gente tem que saber também quem está no legislativo, os vereadores da nossa cidade, do seu território. Por quê? Na hora que você quiser aprovar um projeto de lei, você vai ter que passar pela Câmara dos Vereadores. É o vereador que apresenta o projeto de lei e é na Câmara dos Vereadores que esse projeto de lei é votado. Mesma coisa do 6x1, só que a nível municipal. Então, eu quero fazer um projeto de lei da Semana do Hip Hop na minha cidade, ou eu quero fazer um projeto de circuito de batalhas na minha cidade. Você vai ter que saber quem são os vereadores. Se tem algum vereador mais voltado à cultura, certo? Isso é importante. Aqui em Salto a gente tem o vereador do hip hop, ou melhor, lá em Salto, que agora eu tô em Itu, né? Mas eu ainda não me acostumei. Já tô quase 3 anos aqui já e ainda não me acostumei. Mas enfim, é importante saber até para não ter nenhum. Então tá na hora de ter. Vocês põe aí 8 anos para criar uma liderança ou buscar uma liderança para ser o vereador do hip hop do território de vocês. Isso é importante. O Shell não veio do nada para ser vereador. Foi uma construção a longo prazo, certo? Então, é importante entender o lado político da cultura. E eu não quero... Acho que todo mundo aqui já superou aquele papo de que hip hop e cultura não tem que se misturar com política. Porque, assim, se não tem que misturar com política, então não participe de editais, porque editais são políticas públicas, certo? É importante saber quem está na Secretaria de Cultura da sua cidade, porque a gente está falando de hip hop. E muitas vezes vocês vão se deparar com gestões que apoiam todas as culturas, menos a cultura periférica. 99% dos casos é assim. Em Salto, a gente tem isso. Se você entrar na página da Secretaria de Cultura agora do Instagram, você vai ver repostagem de teatro, de dança, de bandas, de tudo.
menos das batalhas de rima, menos do pessoal do hip hop, dos MCs, de nada. A secretaria, eles não declaram oficialmente que não gostam, mas a gente sabe que a atual gestão gosta de fazer cultura de shopping, cultura instagramável. Eles não querem saber de cultura periférica. E é importante eu saber isso, até em que nível que eles apagam o nosso corre, para saber como que eu vou lidar com isso, certo? Por quê? Porque uma coisa que eu aprendi há 10 anos atrás, quando eu comecei a me envolver com política e cultura, é: quem não reage, rasteja. Mas quem não sabe como reagir, volta a rastejar. Então não é só bater de frente, é saber como bater de frente, família. Porque às vezes a gente bate de frente de forma sem planejar, só pela. Porque assim, a gente tem que organizar o nosso ódio de classe. Então não adianta só bater de frente, a gente tem que bater de frente com planejamento, certo? Eu poderia estar batendo na secretaria desde o dia 1º de janeiro, nas redes sociais, na casa dos vereadores, nas falas públicas, mas eu não estou fazendo há 6 meses, porque não é a hora agora. A gente já tem um plano de quando a gente vai fazer isso e como a gente vai fazer isso, certo? Ainda mais esse ano que é ano de eleição, certo? Então, família, a minha cidade, o secretário de Cultura, ele odeia hip hop, ele faz de tudo para silenciar o hip hop, beleza. Como que a gente vai fazer? Como que vocês vão fazer para se organizar politicamente para lutar contra isso? Porque não é só chegar lá na roda de rima e falar que o poder público não olha para a gente e pronto, acabou, bonito. Não, tem que ter organização, tem que fazer pensado, certo? E aí, quando a gente for estudar as políticas públicas do nosso território, a gente tem que buscar entender quais são as legislações de incentivo, né? Quais leis de incentivo à cultura a gente tem, como leis de incentivo fiscal, né? Como Rouanet, ou as leis de incentivo à cultura, como a Aldir Blanc, a Paulo Gustavo, né? Quais são os seus mecanismos? Quais são os editais de cultura? Se tem um fundo de cultura ou não? Se na sua cidade tem algum programa específico de cultura? Se na sua cidade tem ou não um conselho de cultura? Se tem, quem são os conselheiros? Como que é a distribuição das cadeiras do Conselho de Cultura? É muito importante a gente se envolver nos conselhos de cultura, certo? Porque um conselho de cultura é um mecanismo onde, em teoria, a população e a classe artística pode questionar, cobrar e fiscalizar e dialogar com o poder público, certo? E aí existem diferentes conselhos em diferentes territórios. Tem conselhos que são tomados pela prefeitura, só para aprovar tudo que o secretário diz, e tem conselhos que são realmente para a finalidade que eles foram criados, certo? Passando essa parte da estratégia em relação com o poder público, aliás, família, uma outra dica dessa questão de relação com o poder público e relação política da cultura. Muitas vezes, família, é interessante, pensando nessa questão do quem não reage rasteja, mas quem não sabe como reagir pode voltar a rastejar, certo? Às vezes é interessante, vamos dizer aí, assim, pensando em arte da guerra, política e oposição, o nosso inimigo achar que a gente não sabe muito. Muitas vezes não é interessante a gente falar tudo que a gente sabe ou demonstrar que a gente sabe muito, certo? Porque às vezes, porque quando o nosso inimigo político acha que nós não sabemos tanto, ele abre o jogo, vamos dizer assim, ele abre as defesas. Então, eu sou uma pessoa assim, a minha esposa ela até brinca comigo, que eu não dou laço sem nó, né? Muitas vezes
eu me faço de desentendido em algumas rodas políticas, né? Em algumas conversas políticas, só para deixar o pessoal falar. E vou deixando o pessoal falar, para eles irem entregando o jogo. Eu, nossa, é sério, nossa, não sabia disso. Meu Deus, olha só que coisa, né? Isso é importante também, ter esse jogo de cintura. E política não é com coração. É com É mais com pragmatismo do que com o coração. A gente tem que ter o coração para a gente não perder os nossos ideais e não perder o nosso propósito, né? Aquilo que eu falei para vocês antes. A questão da doutrina é o que nos motiva e o que nos une. Mas a gente tem que ter a disciplina para ter esse, eu não diria sangue de barata, mas tem que ter esse jogo de cintura para lidar, certo? Dito isso, família, agora vamos à questão de visão de processo a longo prazo. Como assim visão de processo a longo prazo? Certo? É... Vamos lá. A partir de hoje, a gente vai fazer um combinado, mais um combinado. Tudo que vocês forem fazer no trabalho cultural de vocês, seja enquanto produtores, articuladores, artistas, lideranças em coletivo ou individual, tem que ter um porquê, certo? A gente não pode, a gente vai parar de fazer coisas aleatoriamente. Como assim? Como está aqui no próprio slide. Cada evento ou ação que você fizer não pode ser um fato isolado. Ele tem que estar ligado aos seus, como a gente falou antes, aos seus objetivos a longo e médio prazo. Por exemplo, ano passado teve o festival, o Circuito Paulista de Hip Hop veio para Salto. Não era para ter em Salto no ano passado. Por insistência minha, que a gente não foi só por insistência minha, né? Mas foi por. Aí eu vou explicar por quê. Salto não estava na lista do Circuito Paulista de Hip Hop do ano passado, né? De 2025. Era para ter vindo agora em 2026. Porém, uma das cidades dos que estava prevista para o circuito não deu certo a documentação e não teve como levar para lá. E aí, faltando 3 meses para acontecer, o que, assim, para quem já trabalhou com festival de cultura, sabe que 3 meses é muito pouco para organizar isso. Faltando 3 meses para a data, o Corvão chegou para mim e falou: Dezena, a gente quer fazer. Sobrou aqui uma verba que dá para levar para Salto, não é a verba geral para as outras cidades, mas dá para fazer acontecer. Você topa fazer em Salto? Eu poderia ter falado não, pelo prazo e pela verba menor. Por que eu decidi fazer na loucura de 3 meses? Porque, pensando a longo prazo, eu sabia que participar do Circuito Paulista e executar um festival em Salto bem feito em pouco tempo iria me abrir portas políticas e também iria ser muito bom para o meu currículo e para o planejamento da produtora, que é trabalhar com festivais de hip hop. E teve também a oportunidade de eu contratar a colombiana, que era uma artista que eu estava tentando achar uma oportunidade de trazer para cá, porque eu já acompanhava o trampo dela. Então, eu topei, na loucura. Mas não foi um fato isolado de tipo, vamos aí, bora, eu consigo. Não. Eu topei porque eu sabia que isso ia trazer um benefício profissional a longo prazo, certo? E também foi uma forma de testar a minha equipe, parte da minha equipe que trabalhou no festival comigo. Foi uma forma de testar eles para os próximos festivais da produtora, de ver se eles estão prontos mesmo para trabalhar no festival. Porque parte da minha equipe já trabalhou em outros festivais comigo, na Semana do Hip Hop e etc. Então, parte da minha equipe eu já sabia que daria conta do rolê, quando chegasse o Festival Quinto Elemento. Mas parte da equipe era nova na produtora, então eu precisava saber se eles aguentavam o reggae. Então, inclusive, o Sun Tzu, ele dedica grande parte do livro da Arte da Guerra
destacando a importância do planejamento e dessa avaliação criteriosa de todas as ações, certo? Então, na hora de você avaliar, eu vou lançar um álbum de rap, beleza. Qual que é o objetivo desse álbum? Como que esse álbum contribui para os meus objetivos a longo prazo e a médio prazo? Esse álbum que eu vou lançar, qual que vai ser o impacto dele no meu portfólio e no meu legado, na minha carreira? Eu quero fazer um baile. Quero fazer um baile de DJs aqui no meu território. Beleza. Qual que é o impacto que esse baile de DJs vai gerar para o seu território? Certo? Ele vai trazer algo a longo prazo? Ou ele vai... Por exemplo, o Circuito Paulista... Vou pegar o circuito de novo de exemplo, né? O circuito, quando a gente começou, ele estava previsto para ser 3 dias. Sexta, sábado e domingo. Ia começar com o baile da Brambram, que também já estava dentro desse planejamento nosso de fazer um baile aqui no território, porque a gente já sabia que o baile da Ouros estava para ter a sua última edição, e o baile da Ouros ia deixar uma lacuna em questão de bailes de hip hop, então a gente precisava construir um novo baile aqui na região, e aí a gente pensou, tá, o que a gente vai fazer de diferente? Vamos fazer o baile da Brambram, que vai ser um line-up 100% feminino, e vai sempre trazer DJs e dançarinas ao mesmo tempo, fazendo essa sinergia dos elementos. Então, beleza. Primeiro dia foi o baile da Brambram, segundo dia, batalha, com encontro de DJs e pocket show, e o último dia, o encerramento, que aí era o dia que eu tinha uma verba para trazer uma artista grande, e aí eu falei, puta, é agora que eu vou trazer a colombiana. E aí, conheci a Rude, conheci a Lu, conheci a colombiana, enfim. Beleza, eram 3 dias. E eu decidi fazer um quarto dia na quinta-feira, de última hora. Tanto que esse quarto dia, ele não entrou no orçamento do que tinha previsto. Foi um dia que eu organizei no 0800 com as pessoas. Falei, gente, a gente precisa fazer. O que foi esse dia? Foi um encontro de cultura, onde a gente trouxe outros coletivos, não de hip hop, mas a gente trouxe o pessoal do reggae, o pessoal da parada, o pessoal que faz cultura folclórica para crianças e RPG para as crianças. A gente trouxe essa galera no encontro de cultura para debater política pública cultural. Por que eu fiz isso? Só porque eu queria colocar um dia a mais no evento, para fazer uma abertura, um evento solene, e apresentar o circuito para as outras áreas da arte? Não. Por que eu fiz esse encontro? Porque desse encontro, eu já tinha planos de fazer a Frente Independente de Cultura. Eu já estava querendo fazer essa Frente Independente de Cultura, que era uma organização política, mas eu precisava de um start, de um ponto inicial. E aí o circuito casou perfeitamente, porque era um evento de hip hop, mas também um evento político, o Circuito Paulista, certo? Então, beleza. E, para além disso, o encontro de cultura também entra naquela questão a longo prazo, porque o encontro de cultura vai virar um evento permanente aqui na nossa região. A gente está fazendo vários encontros de cultura. Então, isso é não fazer um fato isolado, não ter um evento isolado. Tudo tem que se conectar, certo? Então, na hora que você for planejar o seu... Outro exemplo, quando a gente começou o Sarau, a gente fundou o Quinto Elemento, a gente queria muito fazer o slam. Mas a gente não tinha poeta naquele momento. Então a gente teve que primeiro iniciar o Sarau, trabalhar com os poetas, para depois de 6 meses a gente fazer o slam, certo? E por que a gente fez o slam? Só porque a gente queria também trazer o slam para cá? Não, porque o slam, querendo ou não, por trabalhar poesia e literatura, ele tem um apelo forte com as escolas. E trabalhar o slam foi algo que abriu uma porta para a gente levar hip hop nas escolas. Então o pessoal chamava a gente para fazer atividade de poesia nas escolas. E aí a gente ia, e dentro da atividade de poesia a gente levava hip hop. Certo? Então, a gente tem que ter uma perspectiva estratégica de longo prazo do que a gente fala, do que a gente faz. E aí, no livro Arte da Guerra, o Sun Tzu, ele traz um trecho que eu acho sensacional.
que é um exército vitorioso, ele ganha primeiro e inicia a batalha depois. Um exército derrotado luta primeiro e tenta obter a vitória depois. Essa é a diferença entre os que têm estratégia e os que não têm planos, certo? Então, um projeto bem sucedido, ele é planejado primeiro e executado depois. Um projeto que fracassa é aquele projeto não planejado, feito tudo na hora, sem um planejamento a longo prazo. É só ali, eu vou fazer uma batalha de rima. Por quê? Não sei, porque eu quero fazer a batalha de rima. Vocês acham que isso vai durar 5 anos? E aí eu pergunto para vocês que estão aí no território de vocês. Quantos coletivos vocês já viram começar e depois de um ano parar? Porque não conseguiram continuar. Quantos artistas começaram? Artistas bons, inclusive. Quantos artistas bons que vocês falam, puta, esse artista aqui ele vai muito para frente. E às vezes não só por isso, mas às vezes por não ter uma visão estratégica da própria carreira, ele não foi para frente. Isso também ajuda a gente a perder aquele sentimento de não estar evoluindo, das coisas não estarem acontecendo, de estar só fazendo, certo? Então, é muito importante a gente ter uma capacidade de analisar o nosso cenário, o nosso território, a gente conhece, agora resumindo esses 3 temas, né? A gente conhecer os diversos agentes culturais e artistas do nosso território. A gente também entender quais são as políticas públicas do nosso território, quem está no poder público do nosso território, e também é muito importante a gente ter clareza, certo? Dos nossos objetivos, dos nossos planos que a gente faz para alcançá-los, e também é importante que tudo que a gente faça tenha um porquê, certo? E eu falo isso de experiência própria, porque, por exemplo, algumas semanas atrás, não vou lembrar exatamente quantas semanas, se já bateu um mês, mas o que eu falei para vocês anteriormente na aula? A gente poderia estar batendo na Secretaria de Cultura desde o começo do ano, mas a gente não está fazendo. Porém, né, nessa visão de tudo que a gente faz tem que ter um porquê, em alguns momentos desses 6 meses aí, a gente deu pequenas indiretas ao poder público, pequenos ataques, bem leves nas redes sociais, às vezes nem eram ataques, mas isso foi para testar o clima do pessoal e também para saber, como a gente está numa gestão nova, foi para saber quem são, para além do poder público, quem são os amigos do rei, vamos dizer assim, né? Quem que é a galera que assim que troca de gestão, vira amigo da nova gestão. E nisso a gente entendeu quem do conselho está do lado do poder público, quem que, inclusive, a gente percebeu até onde a gente consegue chegar no sentido de que o pessoal já vem com a defesa aberta, achando que a gente está atacando. Então, em muitos momentos, a gente nem estava fazendo um ataque, a gente só estava fazendo um comentário e pessoas do conselho e do poder público já se sentiram atacadas. Então, isso é um termômetro, certo? Então, isso é um exemplo, outro exemplo para vocês, né, dessa questão de como lidar com o poder público e também de que tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um planejamento estratégico, certo? Eu sei que parece complicado e às vezes até chato, de nossa, tem que ter tudo tem que ter um porquê. Bem, família, se vocês quiserem durar aí 11 anos trabalhando com cultura, com produção cultural e etc., sinto lhe informar, mas vai ter que ter um porquê. Se vocês quiserem durar 2 anos, 5 anos sem ter uma estratégia e ficar patinando, beleza, certo? E aí vou finalizar também com outra fala do Sun Tzu sobre a vitória na guerra. A vitória na guerra não é repetitiva. Ela adapta a sua forma continuamente. Ou seja, tudo isso que eu falei não vai valer de nada se vocês não tiverem a capacidade de se adaptar,
E tudo que eu falei até agora, de certa forma, trabalha isso também. A adaptação. A gente tem que estar sempre se adaptando, porque de 4 em 4 anos, por exemplo, muda a gestão. Então, só nisso a gente já tem que se adaptar à nova gestão. Por exemplo, a última gestão era uma gestão bolsonarista. Então, o lidar político nosso era muito mais de enfrentamento e oposição. Agora, essa nova gestão é uma gestão, vamos dizer assim, que é mais voltada. É como se fosse um. Antes era o Bolsonaro daqui e agora é o Dória, vamos dizer assim. Então, é aquela galera que não é declaradamente. Eu não vou dizer a palavra fascista, porque é forte demais, mas não é declaradamente preconceituosa e não declaradamente odeia os nossos. É a galera que até tira foto com a gente quando a gente vai lá na secretaria, mas no dia a dia não faz nada pela gente, certo? Então é um outro lidar político que a gente tem que ter, que não pode ser só de enfrentamento, tem que ser de pegar ali nas entrelinhas também. Então isso é muito importante saber. Então, família, agora eu vou abrir para a gente trocar, para a gente conversar, para as dúvidas de vocês também, certo? O que vocês acharam também dessas ideias que eu trouxe sobre o livro Arte da Guerra e como a gente trabalha ele na cultura, mas também gostaria de dizer que tudo isso que eu falei a gente pode levar para a nossa vida pessoal também, certo? Então, é isso, meus amores. Agora é com vocês. Aliás, antes disso, eu vou trazer outra coisa sobre território, que é muito importante a gente estudar, que eu falei no começo que não é só sobre geografia, mas também é sobre geografia. Uma coisa que vocês têm que saber também é, no território de vocês, quais são os equipamentos culturais que tem? Quais são os palcos, os anfiteatros, os teatros, as praças públicas, quais praças têm ou não palco, essas praças, esses locais são de fácil acesso? Tem busão que chega? Se for de Uber, é fácil de chegar? Da rodoviária até o local, é fácil chegar? Isso também tem a ver com a arte da guerra, porque se você pegar para ler a arte da guerra, as primeiras páginas são sobre deslocamento de tropa. Então, o terreno vai influenciar nos mantimentos e no tipo de tropa que você vai levar para a guerra. Na cultura, o terreno vai influenciar que tipo de evento você vai fazer e que tipo de equipe você vai precisar, certo? Isso a gente abordou na última aula quando a gente falou de eventos culturais, né? O local do evento vai influenciar muito que tipo de line-up você vai fazer, certo? Então é isso, família. Agora sim, agora é com vocês. Podem falar um pouquinho que eu preciso tomar uma água também aqui. Levantem a mãozinha quem tiver dúvida. Bem, se tá todo mundo de boa, então, a gente vai encerrando por aqui hoje, tá bom, família? Eu vou mandar aqui a lista de chamadas para vocês, tá? Quem for da turma A e tiver reassistindo a aula hoje, assine a lista da turma A, tá bom? Prontinho. Keila, depois eu vou mandar essas perguntas no grupo, tá bom? Vamos fazer assim, ó. Eu vou mandar na sexta-feira para vocês agora a apostila desse curso. Eu vou adiantar o envio dessa apostila para vocês terem para consultar também. E aí na apostila tem todo esse material também, beleza?
E aí vai ficar de tarefa de lição de casa para vocês, família. Duas tarefas. A primeira é descobrir quem que é o secretário de cultura da sua cidade, tá? Essa é a tarefa de vocês. E a segunda tarefa é descobrir se na cidade de vocês tem ou não um conselho de cultura. Beleza? Fica aí de lição de casa para vocês. Qualquer dúvida, me mandem lá no WhatsApp. Beleza? É isso então, família. Uma ótima terça-feira para vocês. E, aliás, quinta-feira é feriado, mas tem aula normal, tá? Não pretendo repor. É isso mesmo, então. Bom descanso. E é nóis, família. Aliás, vamos ver aqui na próxima aula, eu acho que a gente já começa a falar sobre projetos culturais, sobre escrita de projeto. Vamos confirmar aqui para vocês. Isso, na próxima aula a gente vai começar a falar sobre escrita de projeto cultural. Então, a partir da próxima aula, a gente vai ter as 5 aulas finais de escrita de projeto cultural para preparar vocês. A gente vai pegar tudo isso que a gente aprendeu até agora e transformar em um projeto cultural de verdade, certo? A gente pegar tudo isso que a gente aprendeu e transformar num projeto para edital ou para lei de fomento, certo? E depois disso, a gente vai ter a nossa aula bônus, né? Sobre protocolos de segurança à violência da mulher em eventos culturais com a Bianca Rodrigues, tá bom? Então, a partir da próxima aula, a gente vai fazer uma introdução aos projetos culturais e as formas de fomento a projetos culturais. É nóis, família! Ótima terça-feira para vocês. Eu vou encerrar aqui a gravação da sala de aula. Lembrando, as gravações vão ficar disponibilizadas no final do curso, tá bom? Para quem não puder comparecer nas outras aulas, a gente disponibiliza sempre no final do curso, não no final da aula, por uma questão logística mesmo. Porque senão é muita coisa para eu fazer eu não tenho nem tempo para fazer isso no final das aulas. Então eu vou pegar, quando acabar o curso, eu vou pegar um dia inteiro para subir tudo, para revisar todos os vídeos, subir tudo no YouTube e aí eu mando para vocês. Beleza? Por isso que eu estou já liberando a apostila antes. Essa apostila que eu vou mandar para vocês na sexta, geralmente eu envio no final do curso junto com o certificado. Eu vou liberar antes para vocês terem esse material de revisão também. Mas, para quem quiser revisar antes de sexta-feira, lá no grupo, na descrição do grupo do WhatsApp, tem lá o link do material de estudo. Ali é basicamente o que eu tenho de referência de estudo pessoal, é o meu drive de estudo pessoal de produção cultural, tá bom? É nóis então, família. Ótima terça para vocês. Tchau, tchau.